O Evangelho desse domingo nos conduz a meditar a respeito da importância de viver o amor fraterno. Nós que somos igreja, nós que somos comunidade, que somos batizados e, portanto, inseridos em um corpo, em uma família espiritual, em uma instituição humana e divina que é a igreja, precisamos viver o mandamento mais importante de todos, que é o amor, a caridade. E a caridade, ela tem vários desdobramentos, né? O amor não é apenas uma coisa assim romântica, um sentimento bonito que faz nascer coraçõezinhos da nossa cabeça, igual nos desenhos animados, né? A pessoa fica assim flutuando e vai saindo coraçõezinhos. O amor é algo muito mais profundo, é um compromisso de bem querer para com a pessoa amada. E esse compromisso tem vários desdobramentos, inclusive alguns deles que são bastante difíceis de viver. Viver o amor como Jesus nos ensina é algo muito exigente. Amar é algo exigente, é algo difícil, é algo custoso, mas é a única forma de fazer a vontade de Deus e é a única forma de ser verdadeiramente felizes e de fazer os outros felizes. Um dos desdobramentos da virtude da caridade, na qual nos ensina Jesus no Evangelho, está nessa primeira indicação que ele faz, que nós chamamos de correção fraterna. Jesus diz, né? Quando seu irmão pecar contra ti, chama-o a sós e corrige-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A correção fraterna é um desses difíceis desdobramentos do amor. Se nós uma vez tentamos fazer alguma correção fraterna, vamos perceber que não é tarefa fácil, não é? Fazer a correção fraterna tal como ensina Jesus não é fácil. É fácil a gente explodir quando alguém nos ofende. É fácil ficar com raiva, ficar emburrado. É fácil maquinar uma vingança, ficar com rancor, com ódio. É fácil sair falando mal da pessoa, criticar, fofocar. Isso é fácil, isso sai de nós sem nenhum esforço. Não precisa grande esforço para a gente fazer todas essas coisas que acabei de enumerar, que são coisas ruins, não é? Mas quando a gente é ofendido, quando o irmão peca contra nós, difícil é viver o amor nesse momento. E o amor, em primeiro lugar, pede correção fraterna. Se um irmão nosso, uma pessoa querida, uma pessoa conhecida erra, peca, delinque, temos que procurar ajudá-la, procurar salvá-la. E o primeiro meio é a correção fraterna, que é uma medida de caridade, onde a gente preserva a boa fama da pessoa, chama ela a sós, não a expõe publicamente, e com sinceridade, com coragem, olhando no olho da pessoa, a gente o corrige, fala: isso que você fez está errado, isso me feriu, me machucou, me magoou, então estou te falando que você não deve fazer isso. Vamos tentar resolver? Se a pessoa aceita, se arrepende e pede perdão, ganhaste o teu irmão e resolveste um problema grande, né? Somente o tempo não cura as feridas. Às vezes a gente fica tentando deixar passar o tempo, né? Se afasta da pessoa que nos ofende, deixa de conversar com ela e espera para ver se passa um tempo, para ver se isso vai curar. Mas normalmente o tempo não cura uma ferida aberta. É preciso encarar. Por isso Jesus nos ensina: se o irmão erra, chama-o, corrige-o. Não deixe feridas abertas. Não deixe para depois. Precisamos pedir a Deus
a graça, portanto, de amar nesse nível, amar com esse compromisso de sinceridade, não é? Na segunda leitura, São Paulo vai nos dizer que todos os demais mandamentos que estão enumerados na lei se resumem nesse: amar. É isso. Por isso Santo Agostinho vai dizer: ama e faz o que queres. Ama e faz o que queres. Essa frase, que tem que ser bem entendida, né? É dita por um santo, um bispo da Igreja Católica. Então, entendida bem, ela resume tudo o que estamos refletindo, né? Se a gente ama de verdade, com o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, podemos fazer qualquer coisa, porque todas as nossas ações agradarão a Deus. É claro que essa frase de Santo Agostinho muitas vezes é usada de maneira errada por pessoas libertinas que querem justificar qualquer capricho, chamando isso de amor. Então se pode também perverter essa frase de Santo Agostinho: ama e faz o que queres. O importante é amar. Se você está amando, pode fazer o que você quiser, pode ter qualquer tipo de relacionamento, pode ficar com qualquer pessoa, uma hoje, outra amanhã, 2 hoje, 5 amanhã. O importante é que você ame todos. O amor, ele é expansivo, então ele não tem regras. Esse tipo de pensamento não é um pensamento cristão. Santo Agostinho, quando fala essa frase, ele diz: ama, mas ele está pensando em que amor? O amor de Deus. E qual é a medida do amor de Deus? O sacrifício na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, entendemos qual é a medida do amor de Deus por nós. Ele nos ama a ponto de dar a própria vida, de se sacrificar pelo nosso bem. Isto é o verdadeiro amor cristão. Outro ensinamento importante que Jesus nos traz no Evangelho de hoje é a reafirmação do poder que Ele dá à sua igreja. Nós começamos dizendo que temos que amar porque somos uma comunidade. É verdade. E por sermos uma comunidade, por sermos uma igreja, temos uma organização e temos uns líderes. Jesus quis assim. Ele fundou a sua igreja e entregou sob a liderança dos apóstolos. Pedro em primeiro lugar como chefe e os demais apóstolos também como líderes desta igreja. E os seus sucessores hoje governam a igreja: o Papa, sucessor de Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos. Eles têm, portanto, o poder de dirimir os problemas quando transcendem a esfera pessoal, né? Jesus fala primeiro da esfera pessoal. Se o teu irmão pecar, chama-o e corrige. Isso é nível pessoal, familiar. Mas existe outro nível: se o seu irmão continua pecando, chama 2 testemunhas. Aí já entramos numa disputa jurídica, não é? Está buscando testemunhas para avaliar a sua admoestação formal. Isso já entramos numa questão judicial, né? Mesmo assim, se a pessoa fica teimosa, não aceita, continua errando, Jesus diz: dize-o à igreja. O que significa isso? Dize-o à igreja. Quem é a igreja? Nesse sentido, a igreja é a autoridade da igreja. Dize-o aos bispos, dize-o ao Papa, eleva a sua queixa à autoridade da igreja, para que ela possa então tomar essa causa que já escapa das suas mãos. Por isso a igreja tem a sua instância judicial, a igreja tem seus próprios tribunais, as suas próprias leis, seus próprios juízes, seus próprios advogados, para dirimir causas internas da vida da igreja. E se mesmo assim a pessoa, mesmo depois de receber uma sanção canônica, judicial, da autoridade da igreja, mesmo assim não se emendar, o que Jesus diz? Então, trata-o como um pagão, ou seja,
trata-o como uma pessoa que não vive os mandamentos, então já não exige mais nada dele. Se a pessoa já foi corrigida, já foi admoestada, já foi condenada, e mesmo assim não se arrepende, então não tem mais nada o que fazer. É o que São Paulo diz com a expressão mais forte: entrega-o a Satanás, a fim de que se converta. São palavras fortes de São Paulo, mas entendamos bem a frase, né? Entregamos a Satanás, sim, mas para que se converta. Entregar a Satanás é uma expressão de São Paulo que a igreja traduz na sua dimensão penal, jurídico-penal, de a máxima pena, que se chama excomunhão, não é? A gente conhece. Fulano foi excomungado. O que é o excomungado? A pessoa que recebeu uma excomunhão foi entregue a Satanás, ou seja, foi tratada como um pagão. O excomungado, ele passa a perder os direitos de cristão, de um cristão normal que está vivendo a sua vida de fé. Por isso, o excomungado, ele não tem mais direitos de receber os benefícios da igreja. Ele não pode receber os sacramentos, por isso não pode receber a absolvição, não pode receber a Eucaristia, nenhum outro sacramento, não pode exercer funções públicas na igreja. Por exemplo, se o padre é excomungado, então ele não pode mais oficiar a missa, celebrar os demais sacramentos, governar uma paróquia, e tem que ser banido. É o que Jesus está dizendo. Trata-o como se fosse um pagão. Tudo isso, irmãos e irmãs, é também instrumento de caridade da igreja. Porque, como diz São Paulo, quando a pessoa peca e fica empedernida no pecado, ela tem que ser entregue a Satanás, ou seja, excomungada, para que se converta. A igreja sempre quer a salvação das almas. Por isso a excomunhão não é uma pena perpétua, ela é uma pena medicinal. Ou seja, ela pode ser retirada, a excomunhão pode ser retirada se a pessoa se arrepende do delito que ela cometeu. Se ela vai à igreja, à autoridade da igreja, e pede perdão, ela pode ser absolvida, pode ser levantada essa excomunhão, então ela volta a receber o seu status de cristão e exercer os seus direitos dentro da igreja. A pena da excomunhão só vai ser perpétua se a pessoa não quiser pedir perdão, ficar contumaz no erro, ficar, digamos assim, teimosa até a morte. Então, se a pessoa morre em estado de excomunhão e não pede perdão, aí ela está com um problema sério, né? Só Deus sabe para onde ela vai. Não podemos dizer que ela vai para o inferno, porque só Deus julga as almas. Mas ela é uma forte candidata para ir para o inferno, né? Sem dúvida nenhuma. Tem todo o visto carimbado, passagem, hotel reservado lá nos quintos, né? Pode ser que se salve, porque Deus, na sua misericórdia, tem outros meios de salvação que escapam à nossa vista, à nossa percepção. Irmãos e irmãs, peçamos, portanto, a Deus nosso Senhor, que saibamos viver o amor com todas as suas dimensões e com todas as suas responsabilidades. Não viver o amor somente do ponto de vista romântico, bonito, sentimental, isso também é bom, isso também é importante, mas que o vivamos também na sua dimensão de caridade efetiva, corrigir quando for necessário, denunciar quando for necessário, diz-o a igreja, é denunciar, excomungar quando for necessário, a fim de que aqueles que erram possam se arrepender, voltar para Deus, e assim, todos juntos, como comunidade, como família cristã, chegarmos à morada eterna, reservado para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Que assim seja.